Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, falar sobre futebol. Não, brincadeira. Este não é o bate-pronto, não é o canelada. Nós vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre como o esporte tem se aproximado cada vez mais do mundo da inovação e tentado fazer com que, por que não, as experiências do mundo externo potencializem as capacidades dentro dos clubes. Por que não? Por que não fazer com que um negócio que movimenta paixões possa, de alguma maneira, ser impulsionado também pela atração que a inovação dá a outros vários negócios. Essa é uma conversa interessante, uma iniciativa nova, nascida aqui em São Paulo, dentro do São Paulo Futebol Clube. É o Inova.São. Quem vem falar comigo sobre isso aqui no Sociedade Digital é o Oliver, Head de Inovação do Inova.São, do São Paulo Futebol Clube. Oliver, obrigado por estar aqui, querido. Opa, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui com você. Não adianta a audiência fazer questionamentos sobre futebol e afins. Teu negócio é o Hub de Inovação. Exato. Inovação, tecnologia, novos negócios também. No fundo, isso respinga para o futebol. Se a gente deixa o clube cada vez mais saudável financeiramente, a gente melhora o futebol. Vai conseguir investir no futebol. Mas esse assunto, você não está escalando jogador, não. demitindo, contratando técnico, não. Esse papo fica pro Chacon. Ele fala lá no bate-pronto a respeito disso. E eu também, como não sei nem o que é impedimento, então essa vai ser uma conversa ótima. Não precisamos falar de futebol. Do São Paulo, mais ou menos, eu sei que fica lá no Morumbi. Mas porque sou hipocondríaco e gosto do hospital que tem do lado. Sim. Do ladinho. Meu amigo, me conta um pouquinho. O que é o Inova.São? É um hub de inovação dentro do clube e vocês estão olhando para o mundo externo. O que tem de oportunidades lá fora? Conta a história disso. Boa, vamos lá. Assim, para contextualizar, né, um breve panorama, o Inova.São, ele surge como um hub de inovação dentro do clube, muito para focar em trabalhar as melhorias culturais, tecnológicas, sempre pensando em como que a gente faz o que o clube vem fazendo há 100 anos agora, até 2030, né, quando a gente vai para o centenário, de uma forma melhor. Então, assim, tem sim um trabalho interno de as áreas nos reconhecerem, as diretorias nos reconhecerem como uma área que pode ajudar a trazer melhorias de serviço interno, mas a gente diz agora que a gente se abre para o mercado com um novo instrumento de investimento que a gente pôs na rua, chamado Inovação Ventures, que aí sim a gente trabalha com uma estratégia não só dentro do clube, intrínseca, mas, de fato, para se posicionar no mercado como um clube inovador. Então, são dois olhares. Isso. Um olhar para dentro, o que vocês podem trazer como recurso. Exato. E o que vocês podem potencializar como inovação lá dentro. E o que vocês olham para fora como investidas do clube em inovação. Basicamente assim, para ficar mais fácil. Hoje a gente entende algumas dores do clube. No caso, vou falar dores e oportunidades. Tá, né? Então, dá um exemplo aí. Imagina que o futebol traz pra gente que estamos precisando de sistemas de análise de performance de atleta. Vamos dar um exemplo aqui agora, né? Que está mais em pauta por conta do momento do futebol. O recovery de atletas. Tá. Que é trazer um atleta que está no departamento médico até o ponto de estou pronto para voltar a jogar. Isso é uma das nossas teses de Inovação Ventures, que é nos conectar com negócios, no fundo, startups, né? E aí a nossa tese, ela compreende que a gente vai se conectar com até 50 negócios desses até 2030, num planejamento de 5 anos, onde nós vamos trazer essas soluções para o clube, para dentro do clube, e o clube cria esse portfólio de soluções para resolver essas dores. Então, daqui a pouco eu posso ir para o mercado, entender que tem uma startup, um negócio que está resolvendo dores médicas no esporte, por exemplo, e eu me aproximo dela não como um prestador de serviço, que ela venha me ser como prestador de serviço sendo contratado, mas essa startup, ela aceita entrar no portfólio de produtos do São Paulo Futebol Clube. E aí ela trabalha para dentro do clube trazendo essa melhoria, e uma vez usado o clube como um grande laboratório para testar essa solução, daqui a pouco a gente pode pôr uma chancela que o São Paulo, esse produto by São Paulo funcione e essa startup pode crescer
para o mercado todo depois. Esse é um movimento que vocês fazem com base em iniciativas que vocês colecionaram em outros clubes mundo afora? Sim e não. Tá. O movimento de inovação ele já vem acontecendo dentro dos clubes no mundo, né? A gente vê o Barcelona com o hub de inovação, Roma, Juventus, alguns clubes que estão olhando para esse ponto. No Brasil são poucas as iniciativas. A gente vê Atlético Mineiro, o Grêmio teve também alguma coisa nisso, e o São Paulo, nesse formato, acaba sendo o único mesmo, o primeiro da América Latina a ter um processo onde, tanto dentro do clube a gente traz inovação, mas para fora a gente vai se conectar com o mercado de startups. No fundo, o que não é um venture capital que nós vamos investir nessas startups. É um grande movimento de aceleração desses novos negócios e uma vez que eles funcionarem, a gente traz para dentro do portfólio de produtos proprietários do clube também. O que para vocês, como clube, tem de limitado? Porque a gente sabe que existe um modelo de negócio como empresa para o clube que é diferente do que se fosse um outro CNPJ. O que muda para vocês, como clube, como organização, fazer esse tipo de operação, por exemplo, de venture capital? Ou não? É um modelo similar ao que uma empresa, Jovem Pan, se quiser aportar em uma outra empresa, ela vai fazer sem qualquer trava. Vocês estão sujeitos às mesmas regras ou não? Não. A gente trabalha diferente por sermos uma associação, né? Hoje, o clube, não sendo uma empresa, não sendo uma SAF, ele precisa trabalhar num formato diferente que enquadre juridicamente e tributariamente dentro dos valores de uma associação. Então, a gente tem toda uma instrumentalização desse modelo hoje ser registrado na CVM para a gente poder captar esse investimento. E quando a gente fala de captar, nós realmente estamos captando investidores, não estamos captando patrocinadores, que muitas vezes o clube de futebol está acostumado a lidar com marcas. Temos sim uma parte para patrocínio, mas o grande foco do negócio é se plugar em marcas que querem se tornar sócias do negócio. Uma vez que eu tenho marcas que se tornarem sócios, investidores desse projeto, onde tem todo um mecanismo para o clube poder trabalhar nesse formato, nós vamos para o mercado conectar até 50 startups dentro desse instrumento. Essas startups, por si só, são startups que já vão resolver dores internas aqui do clube. Então, por que isso é bom para o clube? Se hoje eu tenho um desembolso X anual por tecnologia, por sistema, por serviços, e eu identifico negócios que hoje podem suprir essas necessidades, eu trago para dentro, aí vai toda a modelagem de negócio, de como eu vou utilizar esse instrumento. No dia 1, eu já começo a ter um saving financeiro do lado de cada clube. Vamos supor que você tem lá, você deu o exemplo do Recovery. Vamos supor que você tem um fornecedor de equipamento que custe X mil reais por ano para lá. Uma vez sócios da empresa, a contrapartida é o fornecimento do serviço para vocês. A empresa, sim, pode ser sócio, mas nesse formato ela entra como produto do nosso portfólio, não como sócio do negócio. Ela é uma aquisição de vocês. Como se fosse uma aquisição. E que vocês podem passar a ofertar para outros clubes, por exemplo. Exatamente. Uma vez que a gente traga o instrumento, ele fortalece exatamente isso. Trabalhar esses produtos com uma validação interna. Porque nós temos o que a gente diz que é o hardware, né? Nós temos o estádio, nós temos a torcida, agora precisamos da inteligência desses negócios para poder testar e aí sim escalar para o mercado. E é onde o clube consegue fazer isso muito bem, que hoje quase 22 milhões de torcedores nós temos no nosso hall. O torcedor é um potencial investidor de maneira clara. Exato. Mas como é que você faz a segregação entre o que é a paixão e o que é um negócio de fato? Hoje... Porque vocês lidam com isso, com a paixão, né? Sim. Hoje nós temos uma parte do negócio, da captação, para o torcedor. O torcedor ele pode hoje adquirir uma cota desse negócio, se ele quiser. E isso não é uma cota tão baixa, então isso também já ramifica um pouco mais o investidor e o torcedor mais qualificado. E para poder ser alguém que possa somar também no business. E a gente dá as possibilidades desse torcedor também ser algo de decisão nos tipos de soluções que nós vamos trazer para dentro do clube. Hoje, dentro dos pilares da nossa tese, um desses pilares são produtos e serviços pro torcedor. Então, uma vez que a gente
foca em trazer essas soluções. Ele, que é o investidor do business, também pode ajudar a escolher essas soluções que vai suprir as próprias dores deles. Tá, entendi. As dores do próprio torcedor. Entendi. Agora, me dá um exemplo de para onde vocês estão olhando. A gente focou muito ali na questão do serviço e tal, mas o que tem no mercado para vocês como um radar? Porque geralmente a construção desse portfólio, ela segue um critério, né? Não é uma investida a esmo. Sim. O que vocês estão mapeando para formar esse pool inicial? Ótimo. Como todo instrumento de investimento, né? Hoje, quando você vai investir num fundo, você olha lá a tese do fundo de investimento. A nossa Corporate Venture Builder, ela tem uma tese clara. A tese hoje ela fica em 4 pilares. Um dos pilares é, sim, serviços para o futebol. Então, tem análise de desempenho de atletas, performance esportiva, o próprio recovery de atletas é um dos nossos pontos aqui da tese. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é Smart Stadium. Então, nós vamos trazer soluções para trazer cada vez mais o Morumbis num espaço de ativação tecnológico, que traga experiência não só para os torcedores em dias de jogos, mas para as pessoas que vão para o entretenimento, para os shows, para outros eventos que estão vindo para o Morumbis também, bem nessa linha de entretenimento. O outro ponto é o fan engagement, então é buscar soluções que possam impactar não só o fã que vai no estádio, que hoje a gente tem uma média de 45 mil pessoas por jogo, mas aquele fã que está em outro estado e não comparece ao estádio, aquele fã que está em outro país e que quer se interagir cada vez mais com o clube. Então, soluções de digital que possa trabalhar, no final das contas, o engajamento e a aproximação do fã. E o quarto e último pilar, não menos importante, é o que a gente fala de trazer negócios a partir do clube. Porque, assim, muito recentemente se fala muito de como monetizar a comunidade. E um clube de futebol, ele já trabalha com comunidade há muitos anos. E uma comunidade altamente engajada. Exato. Eu brinco até que não é a indústria do esporte e do entretenimento, é a indústria da paixão. Da paixão. Então, acaba movimentando. O meu torcedor, ele não compra do Corinthians, do Palmeiras, ele vai comprar do nosso clube, ele vai interagir do nosso clube e também cobrar o nosso clube. Então, esse quarto pilar são negócios a partir do clube. Podem entrar serviços financeiros, serviços de saúde, todo tipo de serviço que no dia a dia uma pessoa pode utilizar, mas que ela possa começar a utilizar a partir do seu próprio clube com uma chancela também de auxiliar o clube no desenvolvimento econômico. Quando a gente fala sobre a coisa das experiências, esse negócio, e principalmente dos negócios a partir do clube, a gente está falando não necessariamente da Label São Paulo nesses negócios. A gente pode estar falando de vocês direcionando a comunidade para outros negócios. É a criação de um hub que vai além, muitas vezes, do esporte. O quanto isso hoje, para vocês, gera de... Qual que é o potencial de um negócio como esse? O que vocês esperam em cifra mesmo? Dá para projetar hoje o quanto vocês poderiam reverter para o clube em termos de resultado nesses movimentos? Hoje, pela estatística, né, quando a gente olha as outras Corporate Venture Builders, existe um modelo de retorno financeiro em cima disso, mas o nosso cenário é um cenário incipiente, quando a gente fala do cenário esportivo. Não dá para cravar e basear também nessas outras Corporate Venture Builders, porque nenhuma delas tem um pool de 22 milhões de possíveis clientes, por exemplo, como o futebol, e que são clientes que não compram de outros clubes. Então, quando a gente fala de produtos pro torcedor, acaba saindo muito fora do jogo aqui de projeção financeira. Mas quando a gente olha business, B2B, a gente olha o mercado esportivo como um todo, tanto o Brasil quanto o mundo, porque as dores do São Paulo são as mesmas dores do Real Madrid, do Barcelona, e que muitas vezes no mundo ainda não surgiram soluções que podem resolver esses problemas. E quando a gente faz essa métrica, a gente olha que no clube, nos próximos 5 anos, que é o formato de desenvolvimento desse portfólio, no mínimo esperado são 90 milhões de retorno para o clube que a gente crava. Mas além do retorno financeiro, Aron, a gente sempre foca o seguinte: isso é uma estratégia do clube de trazer a transformação e que em algum momento, como a gente comentou no começo aqui, também isso refletir no futebol. A gente fala que um bom trabalho dentro de casa, em algum momento, reflete
dentro do futebol. É uma casinha que a gente vai construindo e a inovação como um todo, que as empresas, as companhias estão acompanhando, não dá para deixar o nosso cenário esportivo de fora. Saindo da visão de São Paulo e olhando a visão de mercado, o São Paulo tem um potencial dentro da comunidade dele, assim como Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, enfim. Todo mundo tem potencial. E você fala que não integralmente, mas que outras iniciativas mundo afora acabam, de alguma maneira, também trazendo um pouco desse movimento que vocês querem fazer. A gente está potencialmente vendo nascer aqui dessa parceria que o São Paulo faz, FCJ, né? Que é o fundo. É o instrumentalizador do formato, né? É uma tríade, né? Tanto o São Paulo Futebol Clube, a FCJ Group, que é especialista no formato. Nesse modelo. E a Sporteca, que é especialista em criar soluções para o mundo de esporte e entretenimento. Então, essa tríade estaria fundando um novo modelo de gestão ou de financiamento do esporte, porque isso vale para qualquer segmento. Ou seja, vocês estão incubando um modelo que tem o potencial de refundar as relações de negócio dentro do esporte, para além do modelo tradicional, que é a comercialização dos atletas e patrocínio de mídia. Sim. É basicamente essa visão. Basicamente, sim. A ideia é que não se torne um asset comercializável, mas que gere negócio a partir desse movimento, né? Então, diferente das mais tradicionais, direito de imagem do clube, compra e venda de jogador, formação, que é um ponto muito importante, publicidade. É mais uma forma da gente trazer mais arcabouço de também pensar em novas receitas. Porque eu posso tanto trazer produtos que vão ser ofertados para o meu ecossistema, mas eu posso trazer produtos que vão ajudar a evoluir dentro de casa a minha excelência de trabalho. Então, é uma tríade que, no final das contas, não é mais uma linha de faturamento, é algo mais... Mas ela é potencializadora dos faturamentos. Totalmente. Dentro dessas 50 soluções, a gente pode ter daqui a pouco várias novas BUs de negócio que vão estar relacionadas a essas soluções que a gente vai trazer para dentro de casa. Quando a gente fala sobre levar para dentro de casa essas experiências, nós estamos essencialmente falando que o clube passa a ser um beta-tester das propostas que essas startups vão trazer. Exatamente. Eu estava lendo que a FCJ tem já no portfólio algumas centenas de startups. Exato. Há um potencial, por exemplo, para que dentro do Hub vocês olhem para algumas delas. Exato. Elas passam a incubar, não como aceleração de startup, mas como beta-tester dentro do São Paulo, as iniciativas e os produtos Exato. que elas estão colocando, sejam soluções, ferramentas ou produtos mesmo acabados e finalizados. O clube passa a ser o primeiro testador, o validador dessas iniciativas. Vocês compram o ônus desse teste, vamos dizer assim. Sim, de alguma forma a gente vai estar na ponta da inovação, porque nós temos o ambiente de teste, que é o nosso grande laboratório, que é todo o nosso capital torcedor, estádio. E aí a gente vai estar conhecendo as principais soluções, assim como já estamos falando com várias soluções que estão nos abordando, para utilizar esse ambiente de teste, né? E aí, por isso, o movimento da Corporate Venture Builder ser o grande ponto disso. Exatamente como o São Paulo, a própria FCJ tem movimentos de inovação de Corporate Venture Builder com outras indústrias, que também precisaram passar por um processo de inovação. Então, eles têm olhar com mineração, estamos falando de minério mesmo, mineração, telecom, outras indústrias que precisaram passar por esse impulso da inovação. E esse modelo é muito olhado para o corporativo para a gente fazer um reflexo para dentro do esporte, entendendo quem são os atores que podem nos auxiliar. Então, assim como a FCJ, a Sporteca, que é criadora de soluções esportivas, aí a gente formou essa tríade para poder trabalhar isso de uma forma bem profissional dentro do clube. Quando a gente olha o mercado como um todo, e a gente separa em fases, a gente teve um período em que, puxa, vamos lá, essa ideia é genial, vamos botar muito dinheiro, e muita gente ganhou muito dinheiro a partir do dinheiro dos outros, sem efetivamente entregar nada. Um outro movimento com um pouco mais de maturidade, em que as entregas aconteceram e a gente começou a selecionar nichos, e aí as coisas começaram a acontecer.
E a gente talvez viva um momento em que o investidor esteja na sua fase mais cuidadosa e criteriosa. Tá muito difícil Sim. o aporte acontecer. Exato. O investidor cada vez mais cobra resultado. Ele quer entender onde está ali a oportunidade de resultado. Porque o dinheiro está cada vez mais caro. Porque esses caras entenderam que, estava muito fácil, né, trabalhar e tal. Como que é o cenário que você vê hoje do mercado brasileiro, que é o terreno que vocês estão pisando agora com esse movimento que vocês vão dar? Total, cara. Hoje, com a Selic, da forma que tá, a gente convencer um investidor de entrar num ambiente de altíssimo risco no esporte, que é algo super novo, que não tem ali um track record de algo semelhante, é muito complexo, né? A gente tinha essa ciência que hoje captar não seria fácil. Então, a gente está estruturando e cada vez mais a nossa tese ela está se provando firme pelos investimentos que estão entrando e também os necessários ajustes que a gente deve fazer para que cada vez isso fique mais voltado também para o nível do setor de investimento. Então, assim, a gente tem esse processo de entender até onde faz sentido para o investidor. Por outro lado, como a gente vem do setor esportivo, o investimento em mídia, marketing atrelado a clubes é um mercado que só tende a subir. Esse ano bateu máxima, o mercado está subindo, os próprios clubes estão batendo cada vez mais um nível de faturamento acima do esperado. Então, teoricamente, colocar dinheiro a partir do clube está fazendo sentido para o mercado de mídia. O nosso grande ponto é nós não estamos falando de mídia, nós estamos falando de sociedade, investimento, um pool de investimento onde, uma vez colocado o dinheiro, você vai se tornar sócio do instrumento como um todo, que vão ter 50 startups. Então, quando a gente fala de um venture capital, que você bota 2 milhões numa startup e só vai ter um reflexo desse dinheiro a partir de um evento de liquidez, dentro de um sistema desse, onde, até para te explicar um pouco melhor, a gente não faz o aporte financeiro. O que nós estamos captando hoje é para tocar o instrumento, a operação durante 5 anos. Diferente de uma área de inovação corporativa, que você nunca sabe quando vai parar o investimento, e a gente vê um movimento de áreas de inovação fechando dentro do mundo corporativo. A gente já sabe que... Ou um outro modelo que surge, a área de inovação tem que se pagar. Exato. Ela tem o budget, mas ela tem que pagar esse budget e com margem, às vezes, para virar o ano seguinte. Tentativa e erro, teste, ajuste, mas ela tem que provar valor. Exato. Então, nesse formato, a gente sabe quanto vai custar essa operação durante 5 anos. Então, esse dinheiro é para formar o instrumento que nós vamos trabalhar a operação de trazer 50 startups para dentro do negócio. É o que a gente chama de investimento econômico, que é abrir a porta para essa startup testar a solução dentro do nosso ecossistema, acessar o nosso mercado. A gente não tem o desembolso financeiro logo de cara. E aí a estratégia vai o seguinte: a partir do momento que eu tenho a chamada best performance, que são as startups que funcionaram, que eu testei, rodou dentro do meu mercado, a torcida gostou, o ecossistema esportivo abraçou, aí sim nós podemos levantar um instrumento financeiro, onde pode ser um venture capital, para a gente fazer o follow-on, que a gente chama, que é a continuidade do investimento nessas startups, para a gente aumentar a nossa participação dentro desses negócios. E daqui a pouco nós vamos falar de, hoje, ter ativos financeiros, que a gente olha para um clube, o São Paulo tem tanto em dinheiro nos atletas da base. Daqui a pouco a gente vai falar, o São Paulo tem tanto dinheiro dentro dessa cesta de startups aqui, como um novo business. A gente está falando de 300 já no portfólio da FCJ. Isso. Dessas 300, algumas o São Paulo pode ter participação por meio desse instrumento. Desse instrumento, ou não. Se a tese fizer sentido para aquele tipo de startups. Então, tanto as startups que estão dentro do ecossistema, beleza. Quanto as que estão no mercado, vocês estão olhando. As que estão no mercado. Tanto que a gente hoje está aberto a escutar as soluções de qualquer estágio. A gente pede, no mínimo, que tenha um fundador 100% do tempo, full time no negócio, e que a tese já esteja o produto já esteja um pouco mais formatado, né? A gente não quer pegar bem early stage lá, onde o negócio ainda está no campo das ideias. A gente quer pegar negócios que a gente faça ajustes consideráveis e bote para testar dentro do nosso ecossistema. Exatamente. O que vocês precisaram mudar dentro de casa para conseguir estruturar uma área de inovação?
Porque inovar não é fácil. Sim. Mas inovar também não é fazer uma engenhoca qualquer. Inovação é a ciência. E vocês levam isso para dentro de um mundo em que, aparentemente, aos olhos de quem está distante, talvez com certo preconceito, inexista esse olhar. Sim. Né? Uma atividade secular como o futebol está lá posto e tal. A gente sabe que tem muito investimento, tem muita tecnologia, tem muito tudo, mas como é que você faz para dentro de uma organização como um clube, que é uma associação esportiva, como é que vocês fazem para trazer essa visão da inovação que hoje as grandes corporações têm trabalhado? Bom, eu acho que assim, todo o processo de inovação, ou ele acontece de uma forma muito estratégica, até pensando na ambidestria, né? Olhando lá na frente, assim, e não são todas as empresas que estão preparadas para ter uma visão estratégica de inovação, né? Mas o movimento do esporte, eu falo que tem outro formato que é ser olhado para a inovação. Uma é na estratégia e o outro é quando o ambiente está com dificuldades, né? Então, hoje, o cenário esportivo passou por uma transformação. Então, o investimento foi reduzindo quando a gente falava de TV, aí passaram por outros cenários, quando vem as bets, e daqui a pouco vai ter outras ondas. Só que essa sazonalidade de produtos e serviços, de injeção de grana, não dá para depender disso. Então, cada vez mais os clubes precisaram começar a se profissionalizar e trabalhar produtos de recorrência, estruturação de portfólio de produtos para não depender só da venda de jogador, depender de colocar 50 mil torcedores dentro de um estádio. Então, acredito que esse ponto é só a gente olhar para o movimento que o esporte vem acontecendo, e foi algo que a gente cutucou bastante dentro de casa, trabalhou junto com a organização para mostrar. Precisamos olhar para isso. O mercado ainda não sabe como trabalhar propriamente dito. Eu, quando vim de executivo de corporações para o mundo do esporte, peguei minha maletinha de ferramentas e falei, vamos fazer semelhante aqui. Não funcionava, precisamos construir, entender como que o esporte funcionava, e acredito que agora estamos bem estruturados para fazer algo interessante. Então, o clube entendeu que é importante olhar para isso, entendeu que é importante trazer também para os próximos funcionários um processo ali de cultura, olhar para novos horizontes e parar também de depender das galinhas dos ovos de ouro. A gente precisa diversificar um pouco mais. Bacana. Recebi aqui no Sociedade Digital o Oliver, que é Head de Inovação do Inova.são. Esse instrumento forjado aí a 3 mãos lá no São Paulo Futebol Clube, e que vai tentar disruptar o modelo de financiamento, o modelo de negócio dentro do esporte. Faço votos de que seja uma jornada transformadora e que vocês puxem a fila aí para um mercado grande que se abre dentro do esporte aqui no Brasil. Ótimo. Até a próxima. Muito obrigado. E para você que esteve conosco aqui no Sociedade Digital, o meu muito obrigado. Também o convite para que a gente se encontre na semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.